Agora, por exemplo, eu estou lendo as obras do grande escritor português Aquilino Ribeiro. Os personagens de Aquilino Ribeiro são realmente camponeses, pessoas simples. Mas para contar a vida dele, ele usa todo o vocabulário da língua portuguesa. É um dos escritores de vocabulário mais rico que eu já vi. Se elas fossem contar a sua própria vida, não conseguiriam perceber em si mesmas o que ele está mostrando ali. Então, vamos dizer, é este descompasso entre a experiência real e a consciência é que a educação visa a suprir. Para isso, ela tem que criar, em primeiro lugar, tem que transmitir, em primeiro lugar, os meios de expressão. Sobretudo, os meios de expressão linguística. Tem que ensinar as pessoas, né, a dizer o que se passa na sua experiência real. Acontece o seguinte, a experiência humana é infinitamente variada. Quer dizer, cada indivíduo humano tem a sua própria história, suas próprias circunstâncias, suas próprias memórias, etc, etc, etc. Né? E a linguagem, quer dizer, o vocabulário em uso num determinado meio social é mais ou menos o mesmo para todas aquelas pessoas. Quer dizer, você tem formas de expressão mais ou menos padronizadas. Somente os escritores, e quando eu falo escritor não digo qualquer um que publique livros, eu estou falando de escritores que trabalham dentro de uma tradição literária, né, e que têm consciência dessa tradição e que aprenderam com ela, quer dizer, escritores de fato, né, somente os escritores se dedicam a flexibilizar a linguagem e enriquecê-la de modo que ela possa expressar experiências reais. Daí porque o aprendizado da literatura é essencial. Não no sentido em que ele é aprendido nas faculdades de letras, porque nas faculdades de letras as obras de arte literária se transformam em objetos de estudo. Elas é que são o objeto. Está entendendo? Ora, uma coisa é você saber usar uma linguagem e outra coisa é você tomá-la como objeto de estudo. Está entendendo? Então, por exemplo, você pode saber tudo sobre mecânica de automóveis sem saber guiar um automóvel. Mecânica de automóvel você aprende num livro. Um garoto que mal tem aprendido a ler, ele pode ler um livro de mecânica de automóveis e aprender tudo, mas ele não sabe guiar. Não é isso? Quer dizer, o pé dele não vai nem alcançar o acelerador, o breque, o embreagem. Entendeu? E por outro lado, você pode dirigir um carro perfeitamente bem sem ter a menor ideia de como e por que aquilo funciona. Basta isso para você perceber a diferença que existe entre você se apropriar da linguagem como meio efetivo de expressão e você estudar as obras de arte, né, da palavra como objetos. Né? Esses dois enfoques são tão diferentes que este segundo pode se tornar um obstáculo ao primeiro. Porque quando você toma de algo como objeto, você se desidentifica dele. Você perde aquela relação próxima, cálida, afetuosa com o objeto e você o considera friamente como uma coisa que está separada de você. Agora, pergunto eu, o que acontece quando pessoas que não têm o domínio efetivo, o domínio prático da linguagem, começam a estudar obras de arte literária como objetos? Elas se imbecilizam definitivamente. Está entendendo? Então se tornam pessoas incapazes de expressar sua experiência real e somente capazes de tecer considerações, tá certo, sobre objetos que elas não têm a menor ideia de para que servem. Tá certo? Então, é muitíssimo importante que nesta fase dos nossos estudos vocês não estudem obras de arte literária como objeto. Aqueles que entre vocês têm a infelicidade de ser alunos de faculdades de letras, por favor, façam abstração do que aprenderam lá.
certo? Vocês têm que tomar posse das obras de arte literárias como uma criança que está aprendendo a falar. Você vai ter que aprender a falar como esses escritores falam, de modo a você poder usar os instrumentos que eles criaram, usar os giros de linguagem, o vocabulário, tá certo? A sintaxe e tal, como um instrumento seu. O que você tem que aprender é a imitar esses escritores. Imite um, depois imite outro, depois imite outro, depois imite... Vai imitando vários. Dessas várias imitações, tá certo? Você irá aos poucos compondo o conjunto de instrumentos expressivos que lhe interessa para os seus próprios fins. Está compreendendo? Depois de você ter essa experiência viva das obras de arte literária durante muitos anos, então daí você vai ter, vamos dizer, uma coleção de exemplos de obras de arte literária na sua mente, e você já terá absorvido o que essas obras podem lhe dar. Depois disso, você pode talvez até considerá-las como objetos e entrar em estudos literários. Mas se você fizer isso antes, você vai estar lesando a sua mente. Do mesmo modo, os estudos de gramática. Você deve aprender a gramática imitando escritores, não estudando gramática. O estudo da gramática faz sentido depois que você tem o uso da linguagem, daí você vai analisar aquelas estruturas e dar o nome delas. Está entendendo? Então, eu digo para vocês, eu não aprendi nada de gramática até os 32 anos. E eu escrevia perfeitamente, de maneira inteiramente gramatical. Por quê? Porque eu tinha lido centenas de bons escritores e tinha assimilado todos aqueles truques de linguagem deles. Não eram bem truques, eram instrumentos expressivos. E simplesmente eu escolhia, vamos dizer, dentro do que eu tinha na memória, eu escolhia, vamos dizer, as palavras, as construções, certos encadeamentos, tal como eu necessitava deles. Tá certo? Se você começa por estudar gramática, você tem a preocupação da correção gramatical no início, você nunca vai aprender a escrever. Você vai ficar sempre um camarada artificial. Então, vamos dizer, uma coisa é a linguagem como instrumento real, vivo, para seu uso. Outra coisa é a linguagem como objeto de estudo. A gramática toma, tanto a gramática quanto os estudos literários tomam a linguagem como objeto de estudo, não como objeto de uso. Está compreendendo? Porém, uma coisa que para você é só objeto de estudo e não objeto de uso é uma coisa morta, uma coisa que não tem validade, não tem presença pessoal para você. Tá certo? Então, vocês vão ler os escritores com esta ideia de você aprender a expressar o que eles expressaram. De início, você vai ver que eles usam uma linguagem pessoal para expressar algo que eles estão querendo dizer, algo que está na imaginação deles, ou na memória deles, ou no sentimento deles. Tá certo? Mas aos poucos, quando você tiver lido vários, você vai ver que esses esquemas servem para situações análogas, suas. Tá certo? Porém, a imitação é extremamente importante, porque é na imitação que você vai aprender, vamos dizer, a modular o tom conforme as necessidades expressivas. Eu recomendo que quando você começa a ler um autor, não em filosofia, mas em literatura, você leia de preferência a obra inteira dele, ou pelo menos as obras principais, justamente para assimilar esse estilo. De que você imite servilmente o modo dele escrever. Por quê? Porque depois você vai imitar outro que vai te libertar das limitações do primeiro, e outro, e outro, e outro, e outro, e outro, e outro.
Quer dizer, os males da imitação serão corrigidos pela própria imitação. No fim, você vai ter um repertório tão grande, tá certo? Que você verá que você já não está imitando ninguém, você está escrevendo como você mesmo. Mas isto é uma coisa que deve acontecer naturalmente. Não tenha, portanto, essa preocupação de originalidade no começo. A originalidade na expressão literária é uma conquista e não uma obrigação. Você não tem obrigação de ser original no começo. Você será original se puder, quando chegar lá. Tá entendendo? Eu considero que este aprendizado literário é absolutamente fundamental para a filosofia. Por quê? Porque a filosofia se expressa também através de palavras e ela usa todos os recursos da expressão literária e mais alguns que a expressão literária não conhece. Por quê? Porque ela vai passar da simples expressão, né, à reflexão. Tá certo? E não somente a reflexão, mas a busca da verdade através da reflexão. Ou seja, todo o mundo da literatura é um mundo da expressão, está simplesmente expressando experiências. Não está especulando o que essas experiências significam universalmente. Por isso é que você não consegue tirar conclusões morais de uma obra de arte. De uma obra de arte literária. Você não consegue. Então, porque na conclusão moral você está passando da mera expressão da experiência para uma reflexão mais profunda, tá certo? Em face de critérios que se pretendem universalmente válidos. Se o romancista, o novelista, fosse parar para fazer isso, ele não ia poder acabar de contar a história, porque a mente dele ia se complicar de tal modo com questões teoréticas, não é isso? Que ele ia acabar escrevendo um tratado de moral, de filosofia moral, tá certo? Ou de psicologia, ou coisa assim. Então, vamos dizer, a passagem da expressão literária para a reflexão não é nem uma passagem direta. Você vê que na teoria dos quatro discursos existe o primeiro andar, que é a expressão da experiência, então é a poética. Existe um segundo andar, que é a retórica. Na retórica, você já não está mais falando apenas de universos possíveis. Aristóteles diz que as obras de arte literária contam não aquilo que aconteceu, mas aquilo que poderia ter acontecido. Não é isso? Mesmo quando você está contando uma história real, por exemplo, um romance histórico, tá certo? Você está contando aquilo não como real, mas como possível. Tá certo? Ora, quando você entra no discurso retórico, o discurso retórico já é, em primeiro lugar, um discurso de autojustificação. É um discurso que é a favor ou contra alguma coisa. Portanto, ele implica uma escolha pessoal. Essa escolha não existe na obra de arte poética. Por quê? Porque ela é apenas o mundo possível. Você não está ali sendo convidado a tomar uma atitude. Você está contemplando a complexidade das escolhas colocadas a personagens reais ou hipotéticos. Tá certo? Mas o problema que está em jogo é deles e não seu. Não é isso? Por exemplo, quando Hamlet descobre que um sujeito matou o pai dele, o que ele vai fazer? Ele vai perdoar, ele vai vingar, tal. Bom, isso aí, felizmente, não aconteceu para a maior parte de nós não temos esse problema. Tá certo? Porém, existem algumas escolhas na vida que você tem que fazer realmente. Tá certo? E você vai ter que se persuadir delas e vai ter que persuadir os outros de que você está certo. Tá certo? Então aí que você entrou na retórica. É na retórica que entra então o problema das escolhas pessoais e dos valores pessoais. E só depois disso, só depois de você ter feito muitas escolhas pessoais e você ter percebido contradições entre elas, tá certo?
Daí é que vai entrar o que é o exame dialético, que é a confrontação dos vários discursos retóricos possíveis. Isso quer dizer que na passagem do estudo literário para a filosofia vai haver um salto. Este salto é dado através da retórica. Tá certo? Quer dizer que é o mundo das escolhas pessoais, é o mundo da vontade, é o mundo do poder, é o mundo da influência, tá certo? É o mundo da política, é o mundo da propaganda. Tá certo? Ora, portanto, este é um mundo, vamos dizer, que implica a mediação de toda a sociedade humana. Quando você decide agir assim ou assado em face de certas circunstâncias, você toma uma atitude pessoal e você a justifica, o que você está fazendo? Você está usando os valores que você imagina que o público em volta acredita como justificação para uma conduta especial sua. Então você está fazendo uma mediação, quer dizer, a sociedade, tal como você a concebe, está funcionando como mediadora entre a sua conduta e o público, ou o ouvinte para o qual você quer justificar aquilo. Tá certo? Também digo eu, se você não tem um certo domínio disto, você não vai chegar na reflexão. Tá entendendo? Quer dizer que a sequência dos 4 discursos é a sequência natural da educação humana. Quer dizer que primeiro você aprende a imaginar o mundo, né? Ou seja, você aprende a conquistar uma linguagem que seja suficientemente rica, ampla e flexível para dar conta da sua experiência real e simplesmente expressá-la, dizer o que está acontecendo. Em seguida, você entra na esfera das atitudes e escolhas pessoais, você entra na esfera do exercício da moralidade. Não é isso? Então é ali que surge o problema, vamos dizer, do certo e do errado, do preferível e do preterível, não é certo? Do melhor e do pior, não justificados em termos abstratos e universais, mas usados como legitimação das suas próprias ações e das suas próprias escolhas.